Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento Palavra de Luz e o nosso estudo de hoje vamos dar continuidade sobre o estudo o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo. E em Efésios capítulo 5, versículo 18, nos diz: "E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo." Viver cheio do Espírito Santo significa ser alegre, confiante, revestido do poder de Deus, por intermédio da virtude do Espírito Santo sobre nossas vidas. Ser cheio do Espírito Santo. Haja visto que a nossa vida espiritual temos obstáculos, dificuldades pelo caminho, assim como a igreja primitiva também viveu os seus desafios. Nós também, como discípulos de Jesus, na era de hoje, nós também vivemos os nossos dilemas, as nossas dificuldades, e para isso devemos então contar com a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não podemos viver uma vida espiritual superficial. É necessário nós nos revestirmos do Espírito Santo. No momento que nós aceitamos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, nós já recebemos o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no versículo 2, diz assim: "Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes?" E eles disseram: "Nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo." No versículo 3 diz: "Perguntou-lhes então: em que sois batizados?" Então, e eles disseram: no batismo de João, que era o batismo das águas, mas eles ainda não ouviram falar do batismo no Espírito Santo. Eles ainda não ouviram falar do Espírito Santo. Aqui é o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, onde ele vai falar com a igreja, com os irmãos em Éfeso, porém ali eles ainda não havia sido orientados a respeito do Espírito Santo. Eles creram, foram batizados para arrependimento, no entanto, ainda não havia recebido as orientações sobre o Espírito Santo. Então, mas no momento da conversão, nós já recebemos o Espírito Santo. E foi ele que, na hora da conversão, atuou para que nós decidíssemos entregar a nossa vida. Não tem como o homem e a mulher, criança, seja quem for, aceitar a Jesus se não for pelo Espírito, se não houver a atuação do Espírito Santo para que aquela pessoa venha tomar a atitude de entregar a sua vida para o Senhor. Inclusive, a Bíblia nos fala que nós somos templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz que somos templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo, né? O Espírito Santo mora dentro de nós. Inclusive, o Espírito Santo, ele é nos dado como garantia, como promessa e como garantia da nossa salvação. 1 Coríntios 1:22 nos diz assim, 1 Coríntios 1:22 diz: "Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam a sabedoria." Então, o sinal é a atuação do Espírito Santo. O sinal são aquelas coisas que o Espírito Santo atua. O Espírito Santo atua em nós, a nossa conversão. O Espírito Santo muda o homem,
muda o ser humano de dentro para fora. Os judeus pedem um sinal e os gregos buscam a sabedoria. No versículo 23 e o 24 diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, pelo poder de Deus e a sabedoria de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Esse texto bíblico nos fala que fomos selados pelo Espírito Santo. A partir do momento que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, o Espírito Santo nos selou, nos marcou. Ele faz morada dentro de nós. Somos propriedade exclusiva de Deus. Adriano Lessa é só um canal, mas o autor da obra é sobrenatural. Então compartilha, vem se inscrever. Receba a palavra pra fortalecer. Canal de vida, canal de cruz. Adriano Lessa, palavra de luz.